O homem que não sabe dizer não vive uma vida de esgotamento. Ele carrega o peso das vontades dos outros, enquanto abandona as próprias. E o pior é que, no fundo, acredita estar sendo gentil ou compreensivo. Mas a verdade é simples e direta. O homem que diz sim para tudo, na verdade, está dizendo não para si mesmo. Dizer não é um ato de poder. É o limite invisível que separa um homem emocionalmente maduro de um homem carente de aprovação. E neste episódio do Mente Fria, Alma Forte, vamos falar sobre o poder do não e como aprender a usá-lo eleva o seu valor, protege a sua energia e transforma a forma como o mundo te enxerga. Desde a infância, somos condicionados a buscar aceitação, a dizer sim para agradar, sim para evitar conflito, sim para não desapontar. Só que cada sim sem consciência consome um pedaço da tua energia vital. Você se desgasta tentando sustentar a imagem de bonzinho, enquanto por dentro cresce um ressentimento silencioso. E esse é o veneno da fraqueza, querer parecer bom em vez de ser verdadeiro. O homem de alto valor entende que o não é tão importante quanto o sim. Na verdade, é o não que dá peso para o sim. Porque o sim sem limites é vazio, é automático, é um reflexo da falta de direção. A psicologia mostra que seres humanos respeitam o que oferece resistência. Pense nisso. Quanto mais fácil alguém é de ser convencido, menos respeito desperta. O mesmo vale para tudo: negócios, relacionamentos, amizades. Homens que vivem agradando se tornam previsíveis, e previsibilidade mata respeito. Já reparou como as pessoas que você mais admira têm clareza nas respostas? Elas não fogem do não, elas o usam como filtro. Por quê? Porque o não é uma fronteira. E todo homem que quer ser respeitado precisa ter fronteiras claras. O não é arrogância, é autoconhecimento. É a capacidade de avaliar se algo serve à sua missão, aos seus princípios e à sua energia, e decidir com firmeza. Quando você diz não de forma consciente, você comunica para o mundo o que é negociável e o que não é. E isso é atraente, porque a masculinidade autêntica vive de limites. Nenhum homem conquista poder sem estrutura. Limite é estrutura emocional, e limite gera respeito. Dizer não aumenta seu valor percebido, porque mostra que sua validação não está à venda. O homem que sabe negar, sem medo, transmite autossuficiência. E a autossuficiência é o sinal máximo de poder silencioso. O homem que não precisa agradar todo mundo se torna irresistível. Porque o sim dele tem valor, é escasso, é real. Agora entenda, dizer não é se tornar ríspido ou fechado. É dizer sim a si mesmo primeiro. É respeitar o próprio tempo, o próprio foco, o próprio ciclo. Quantas vezes você já sentiu obrigação de estar disponível, de ajudar, de sair, de ceder, mesmo quando sabia que precisava de silêncio? Esse é o tipo de energia que o poder do não corrige. Toda vez que você aceita algo que não quer, envia para o cérebro o sinal de desvalorização. Você está dizendo para si mesmo: meus limites não importam. E o cérebro grava isso como verdade. Repetido centenas de vezes se torna fraqueza crônica. Mas quando você começa a dizer não, com firmeza e calma, acontece o contrário. O cérebro entende: eu tenho controle. E isso muda a forma como você anda, fala, lida, atrai. O mundo externo começa a refletir o respeito que você aprendeu a impor internamente. Agora, deixa eu te dar um exemplo real para conectar isso com o que vimos nos episódios anteriores. Você lembra quando falamos sobre rejeição lá no início da série? No fundo, dizer não é o reverso da rejeição. É você rejeitar o que já não te serve. Muitos homens têm medo de rejeitar porque ainda interpretam a rejeição como uma perda de amor, não como uma seleção de valor. Quando você entende a rejeição como filtro e não fracasso, dizer não se torna natural. Foi o que aconteceu com Felipe, um seguidor do canal. Ele sempre dizia sim para tudo. Amigos, família, namorada, colegas de trabalho. Se doava além da conta e vivia esgotado. Um dia a namorada terminou, dizendo que ele era bom demais, mas não tinha presença. Pareceu ironia, mas aquilo foi o estalo.
Ele percebeu que nunca se colocava como prioridade. Começou pequeno. Disse não a convites que drenavam energia, a favores que ele fazia por culpa e a conversas que não agregavam. No começo foi desconfortável. Perdeu amizades, gerou conflito. Mas algumas semanas depois o jogo virou. As pessoas que sumiram eram as que o usavam. As que ficaram passaram a respeitar seus horários, seus silêncios e suas decisões. Felipe aprendeu o princípio do poder masculino moderno. Não é sobre dominar o outro, é sobre dominar a própria disponibilidade. E é assim que ele reconstruiu sua autoestima. Hoje, quando ele fala, os outros escutam, porque ele se tornou um homem de fronteiras. Agora vamos aprofundar um pouco mais na psicologia disso. O cérebro humano reage à escassez. Tudo que é limitado é percebido como valioso. Por isso, o homem que não está sempre disponível se destaca. Quando você aprende a dizer não, você cria mistério, foco e força. Você mostra que respeita o próprio espaço e, automaticamente, ensina os outros a respeitá-lo também. Homens que dominam o não vivem mais tentando provar valor. Eles vivem construindo propósito. Dizer não é um músculo. Quanto mais você treina, mais natural fica. No início vem a culpa, depois vem a liberdade. Então comece pequeno. Diga não para algo simples hoje, num convite, um favor, um compromisso que só rouba sua energia. Observe o que sente e principalmente o que muda, porque quando você protege a própria energia, você atrai respeito. E respeito é o primeiro sinal de valor genuíno. Dizer não é a chave invisível da autoconfiança. O mundo testa seus limites todos os dias. Então ou você os define ou alguém define por você. A escolha é sua. O homem maduro não teme o desconforto que o não pode causar, porque entende que toda clareza temporária gera liberdade permanente. E a vida recompensa o homem que escolhe o que é certo, não o que é fácil. Então, a partir de hoje, treina o poder do não. Não para se fechar, mas para se proteger. Não como defesa, mas como direção. O não é o primeiro passo do respeito próprio. Que o respeito próprio é o pilar de tudo que sustenta o homem de alto valor. Agora é com você. Diga não a algo hoje, por menor que seja, e veja o que muda. O que você perde é ilusão. O que você ganha é poder. Se esse episódio te abriu os olhos, deixa o like, se inscreve no canal Mente Fria, Alma Forte e compartilha com outro homem que precisa aprender a se valorizar. No próximo episódio, vamos falar sobre vulnerabilidade e autenticidade. E por que ser verdadeiro é a forma mais rara de poder que existe.